Ainda sou cristão? Ainda sou? Eu espero, como eu disse no domingo passado, que ao final da série nós tenhamos uma resposta positiva. Ainda que a gente venha a ser confrontado com muita coisa, ainda que a gente venha a dizer, puxa, eu estou falhando nisso aqui, eu não pensava assim, mas que no final de tudo, a gente, de domingo pós domingo, nós venhamos a confirmar a nossa fé. Sim, eu ainda sou cristão. E para a gente conversar sobre essa temática, a gente está falando aqui na carta de Tiago. A gente está seguindo a carta de Tiago e eu quero então convidar você a abrir aí a sua Bíblia em Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, e hoje nós encerramos o capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 14 a 26. Tiago 2, de 14 a 26. Vamos orar mais uma vez? Você acredita que você tem nas suas mãos a palavra de Deus? Você acredita que quando você lê a palavra de Deus, Deus quer sussurrar a sua alma? Às vezes Ele quer berrar mesmo, né? Você acredita que agora, nesse momento em que a gente vai ler, e a gente pedir a iluminação do Espírito Santo, você acredita que Deus pode falar poderosamente ao seu coração à medida que a gente vai lendo esse texto? Você crê? Então vamos orar. Senhor, como é bom ter nas nossas mãos a Tua palavra. E eu peço para que esse momento em que a gente vai ler agora a Tua palavra e a gente vai conversar um pouco sobre ela, eu peço que ela fique escrita no nosso coração, para a gente nunca mais se esquecer dela. E que esse trecho da Tua palavra nessa noite faça muito sentido para nós. Ilumina o nosso entendimento, Espírito Santo de Deus. Faz isso em nós nessa noite. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Tiago 2, de 14 a 26, diz o seguinte: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que o Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como a fé opera juntamente com as suas obras?
Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Amém. Qual é o tipo de debate que o Tiago está propondo aqui para nós essa noite? Qual é o tipo de debate que o Tiago propõe no final do capítulo 2, esse texto que a gente acabou de ler? E automaticamente a gente vai dizer assim: pastor, o debate que a gente tem aí é óbvio, é entre fé e obras. Porque uma fé sem obras não é fé. Eu estou para dizer para você que o debate que o Tiago propõe aqui para a gente não é entre fé e obras. A discussão aqui não é entre fé e obra. O debate aqui é entre uma fé viva e uma fé morta. É essa a discussão. Uma fé viva é uma fé que possui obras. Uma fé morta é uma fé que não possui obras. Ponto final. A fé viva é essa fé que acontece. A fé viva é essa fé que se movimenta. A fé viva é uma fé em movimento constante na nossa história, na nossa vida, em cada cantinho da nossa vida. A fé viva é uma fé que sai desse campo restrito do campo intelectual, da gente querer trabalhar as coisas de Deus apenas com lógica, com razão, com intelecto. Não é só isso. Fé viva é a fé que caminha. Fé viva é a fé que não fica sentada ad eternum numa sala de aula. Fé viva não é uma fé que vem apenas para uma escola dominical, ouve tudo que se tem e depois vai-se embora e não vive absolutamente nada daquilo que se sabe. Às vezes, as pessoas podem entender fé viva como esse tipo de fé ou esse tipo de experiência que coloca você no patamar do extraordinário. Tem gente, às vezes, que vai interpretar e que vai entender fé viva como esse movimento, ou como uma situação onde nós fomos colocados em algumas experiências arrebatadoras, nesse patamar onde apenas os grandes da fé estão. Fé viva, para alguns, é esse lugar onde poucos chegam. Somente os guerreiros de Deus bradando, aleluia, 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 glória a Deus, é que conseguem chegar lá. O resto fica no meio do caminho. Eu não tenho problema com esse tipo de fé. E vou dizer para você por que eu não tenho problema com esse tipo de fé. Porque ela também é verdadeira, porque ela também acontece e porque ela tem o seu devido lugar na nossa história. Eu tenho momentos na minha vida, no quarto, com a porta fechada, em que eu tive a sensação de que eu quase cheguei no primeiro céu. Não ia dizer que ter a pretensão de Paulo que chegou no terceiro, né? Quase eu dei uma subidinha e já caí. Falei, foi pouco. Eu acredito que cada um de nós aqui tem algum momento
em que a gente viveu essa fé em outro lugar, em outro patamar. Portanto, eu não tenho problema com ela. Eu tenho um problema com a restrição dessa definição de fé. Porque a gente está tão focado nessa perspectiva de fé, que o movimento que a gente tem de fé é de mim para mim mesmo, de mim para mim. Eu vivo a fé para mim, sou eu. A fé que eu professo acaba também me fazendo o próprio objeto dos benefícios que a própria fé promove. Então, os benefícios da fé é para mim. Sou eu. Eu. E o que Tiago propõe aqui, ele propõe um movimento diferente. O movimento que o Tiago faz aqui da fé é esse movimento que sai de mim para mim e vai de mim para o outro. Peraí, pastor, o Tiago não está falando que fé é um movimento da minha pessoa até Deus? Não. O Tiago não está propondo isso. O Tiago está propondo um outro caminho. A gente está muito acostumado a pensar numa fé voltada para a gente, para mim. Eu tenho que ter fé para romper. Eu tenho que ter fé porque se diante de mim o mar não se abrir, eu vou cavalgar por sobre o mar. Ouça um aleluia. Porque se eu não vou conseguir um emprego na segunda-feira, eu vou jejuar na terça e decretarei a vitória sobre a minha vida, porque o gafanhoto não irá me devorar, aleluia. Então, na quarta-feira e sexta-feira, eu terei um emprego, e dos bons, porque eu sou cabeça e não sou cauda. Essa fé que move de mim para mim, não é o caminho que o Tiago propõe. A fé que o Tiago está propondo aqui é essa fé que sai de mim para o outro. De mim para o outro. Tiago diz que não adianta a gente dizer que a gente tem fé, que a gente canta tudo isso aqui que a gente cantou hoje, que a gente partilhou do pão, que a gente bebeu do cálice. Não adianta a gente dizer que a gente tem fé, que isso aqui tudo faz sentido para nós, se eu não me movimentar em direção ao outro. Não existe fé inerte. Fé cristã é fé em movimento. Você se movimenta em direção ao mundo. Você se movimenta em direção às pessoas. É por isso que Jesus disse, eu não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Por quê? Porque a gente está no mundo e a gente tem que se movimentar. A nossa fé tem que dançar no mundo. A nossa fé tem que dançar no mundo. Versículo 15, ele diz assim: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, de que adianta ter fé? Veja o movimento do versículo 15. O movimento do versículo 15 é, você tem fé? Ok, então se chegar alguém necessitado, o que é que você faz? Se você vê, se você perceber alguém necessitado, o que é que você faz? E sabe o que é mais assim, intrigante no versículo 15? É que não é qualquer pessoa. O Tiago ele é restrito, ele diz, se um irmão ou uma irmã. Ele está falando de pessoas que estão no nosso convívio, que a gente abraça e diz, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. De gente que canta as mesmas músicas que a gente aqui dentro. De gente que diz que crê naquilo que a gente também crê. E que está passando um drama. E a gente diz o quê? A paz do Senhor. A paz do Senhor.
Não adianta você dizer que você tem fé, mas não se movimentar em direção ao próximo. E o versículo 16 diz que essa fé viva, ela não só muda a minha orientação, essa fé viva não apenas muda a minha rota em direção ao outro, como também muda essa visão de que fé é o jeito que a gente tem de mover a mão de Deus em nosso favor. Porque tem gente às vezes que vê fé como o seguinte: eu tenho fé que Deus vai abençoar a mim, mas eu tenho fé também que Deus vai abençoar você. E aí, você não faz absolutamente para abençoar a pessoa. Absolutamente nada para abençoar essa pessoa. Então você ora por ela. Não, Deus vai abençoar você. Mas você não faz nada. Tiago está dizendo que isso não é fé. Aliás, isso é fé defunta. Fé morta. Porque a fé viva ora, mas você faz alguma coisa pela pessoa. Muda também essa percepção de que a fé é o jeito que a gente tem de mover a mão de Deus em nosso favor. Porque o versículo 16 diz: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos. Qual é o proveito disso? Parafraseando o versículo 16. Chega alguém que você descobre na igreja que está passando por dificuldade, aí você fica sabendo disso, você olha para a pessoa e diz assim: não, Deus é bom. A misericórdia do Senhor é para sempre, e de geração em geração. Deus vai te abençoar. Vem cá, deixa eu orar por você. Aí você ora: Senhor, abra a porta para esse irmão e para essa irmã. Traz paz e consolo para essa pessoa. Eu creio, Senhor, que o Senhor há de abrir essa porta. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. E a pessoa lá com o estômago grudado lá nas costas, morrendo de fome, tendo que pagar uma conta na segunda-feira porque não tem dinheiro para pagar. Aí na sua carteira tem quanto? Dinheiro para pagar o seu lanche depois do culto, para pagar a conta dela e ainda depois para dar um presente para um amigo de trabalho. E você sabe que tem o dinheiro lá. E o que é que você faz? Deus te abençoe. Deus vai te abençoar, Deus te abençoe. E você sai de lá e vai para onde? Para a pizzaria. Com seus amigos, vamos comer. E o irmãozinho lá vai para casa. Não, pastor, isso não é a nossa realidade. Não? Será que não é a nossa realidade ou será que você não conhece a nossa realidade? Fé aqui não é você querer movimentar a mão de Deus com a sua fé. Fé aqui é aquilo que movimenta o fiel. Fé aqui é aquilo que você faz em relação a alguém. Fé aqui é você se movimentando em direção a alguém. E a nossa desculpa, por tantas vezes, é essa, né? Eu oro por você, eu intercedo por você, mas eu não me mexo na sua direção. E sabe o que é mais intrigante aqui no texto? É que o Tiago ele vai além disso. O Tiago diz assim: olha, se você diz que você tem fé, mas não tem obras, olha, eu tenho que dizer para você que você está quase igual aos demônios. Está quase igual aos demônios. Não, mas eu não quero estar igual ao demônio. Não, você não entendeu o que eu disse. Você está quase igual aos demônios porque os demônios estão melhores do que você ainda. Porque o Tiago diz assim: olha, crer por crer, os demônios também creem. Crer por crer, não há diferença nenhuma entre você e os demônios. Aliás, há uma. Você está quase igual aos demônios, porque os demônios não apenas creem, mas eles tremem. Tremem.
E como que esse negócio de tremer está fazendo falta na vida daqueles que dizem que creem, né? Porque tem muita gente que diz que crê, mas não treme absolutamente nada. É por isso que eu estou dizendo que tem, às vezes, até demônio que está melhor do que muita gente que diz que crê. Tem muito mais temor no seu coração do que muita gente que estão aí nos bancos das igrejas hoje em dia, que promovem uma fé falada, mas não vivem uma fé encarnada, à medida em que se vive. Ou seja, onde é que está a sua fé? Onde é que está a nossa fé? A nossa fé, ela não pode estar enjaulada dentro de um discurso teológico. A nossa fé não pode estar enjaulada dentro de um credo. Não adianta você dizer de cor o credo apostólico. Não adianta você chegar para mim e dizer que você crê em tudo aquilo que a Bíblia diz e citar texto bíblico, se você não se movimenta em direção ao próximo. Se a sua fé não passa de um discurso teológico, e se a sua fé não passa apenas de um discurso de credo ou de conhecimento, a sua fé é morta. É morta. A fé só faz sentido se ela se materializar. E como é que ela vai se materializar? Pelas obras. Obras como resultado da fé. Mas a pergunta que a gente tem que fazer aqui é o seguinte: o que são essas obras aqui? Pastor, então quer dizer que se eu chegar aqui amanhã e varrer o pátio da igreja, é uma obra. E é uma obra para a igreja. Se eu pintar as paredes da igreja, se eu limpar aqui os bancos, se eu fizer qualquer outro tipo de obra assim, tá certo? É isso? Tem até aquele pessoal que pega aquele texto de João, aquela fala de Jesus, quando Jesus diz assim: aquele que crê em mim fará obras muito maiores do que eu fiz. E tem muita gente que fica rasgando as vestes, dizendo: meu Deus, por que eu não faço obras maiores do que a de Jesus? Imagina isso no YouTube. Senhor, deixa eu fazer umas obrinhas assim, porque aí o negócio vai bombar. Né? Vai bombar. O que Jesus estava falando nesse texto é que vocês farão obras maiores do que a mim. Ele está falando de obra de extensão. Ele está dizendo assim: olha, vocês vão fazer muito maior, a obra muito maior do que eu fiz, de expandir o reino, de tornar o nome de Jesus conhecido. A obra de vocês vai ser maior do que a minha. É nesse contexto que Jesus está falando. Não queira ficar transformando água em vinho, que você não vai dar conta. Se você der conta, você me chama que eu quero ver. Copo d'água tem demais aqui, ó. Se você quiser, a gente pode fazer agora. Né? Se bem que não vai pegar bem, né? A gente transforma água em vinho no culto. Mas em casa pode, né? O que são essas obras? A gente tem que entender que essas obras, elas estão intimamente ligadas à pessoa do Espírito Santo. Essas obras, elas são obras do fruto da fé. E elas têm que ser entendidas e compreendidas e interpretadas como obras que são resultados do Espírito Santo. Ora, essas obras nada mais são do que os frutos do Espírito Santo. Opa! Mas pastor, a lista que o Paulo trabalha em Gálatas sobre os frutos do Espírito, isso não tem nada a ver com o que o Tiago está dizendo, não? Vamos seguir o raciocínio. Tem muito a ver com o conceito de fé de Tiago. Já parou para pensar que aquela lista que o Paulo trabalha em Gálatas sobre os frutos do Espírito, como é que a gente interpreta aqueles frutos do Espírito? Como é que a gente interpreta toda aquela lista? A gente interpreta como algo que é para a gente. Eu preciso ser longânimo.
ter domínio próprio, amor, longanimidade. Tudo isso é para mim, né? Sou eu. Já parou para pensar que esses frutos do Espírito são para os outros e não para você? Já parou para pensar nessa hipótese? Sim, porque se você é longânimo, não é você que desfruta da longanimidade, é o outro. Se você é pacificador, não é você que desfruta do seu ato de pacificação. Não, é quem está em guerra, quem está em conflito, que recebe o fruto da pacificação que está em você. A gente entende a lista dos frutos do Espírito como algo que tem que ser para mim. Mas não é para você, é para você. Quem disse que os frutos do Espírito é para você? O fruto do Espírito é para o outro tomar desse fruto como uma bênção para a vida dele através de você. Eu nunca vi uma árvore usufruir dos próprios frutos que ela produz. O que acontece com os frutos que uma árvore produz? Os frutos são para quem? Para qualquer outra pessoa, para qualquer outro bicho, menos para ela. O outro recebe, não é a árvore. O que acontece com a gente é isso. O Espírito Santo vem, joga esse poder dele sobre nós, nós vamos florescendo, crescendo, à medida que a gente vai estar ligado no Senhor e na sua palavra, a gente começa a frutificar, e aí quando a gente frutifica, a gente pega o fruto para a gente mesmo? Não, quem colhe o fruto é quem está perto da gente. E quando Tiago fala sobre fé, e fala sobre obras, dá a impressão de que o Tiago está falando algo contrário do que Paulo falou lá em Romanos. O que Paulo fala sobre a justificação pela fé? Lá em Romanos, Paulo diz assim, que nós somos justificados apenas pela fé. Pela fé. Foi isso que moveu o coração do Lutero. Opa, não é obras, é fé. E quando a gente olha aqui em Tiago, o Tiago diz assim, que a justificação não é somente pela fé, mas é também pelas obras. E agora? Eles estão brigando? Eles estão discutindo? Paulo pensa uma coisa e o Tiago pensa outra? O que diz a doutrina da justificação? A doutrina da justificação diz que Deus pegou a mim e a você e nos fez justos, pagou a nossa conta. Nos fez justos por quê? Porque agora Ele nos vê sobre o sacrifício de Jesus. Isso é justificação. Deus nos justificou. Nós éramos injustos, agora somos justos pelo sacrifício de Jesus. Ok? Isso é o que diz a doutrina da justificação. Como é que nós nos tornamos justos? Paulo está dizendo, pela fé. Tiago está dizendo, não só pela fé, pelas obras. E agora? Deu um nó na nossa cabeça. Paulo e Tiago não estão brigando e não estão falando coisas diferentes. A grande questão aqui chama-se contexto. Contexto diferente. Paulo está escrevendo para quem? Paulo escreve a judeus e a gentios. Esse pessoal que não era circuncidado, que recebeu o evangelho depois de velho. E agora? Paulo escreve para esse pessoal, esses gentios que não eram circuncidados. E os judeus, por conta dessa relação com os gentios, eles estavam extremamente legalistas. Legalistas. E sabe o que estava acontecendo com os gentios? Pô, e agora? Então a gente não foi justificado, então agora a gente não pode viver pela fé, a gente tem que ser circuncidado, é? O Paulo está dizendo, não, vocês são justificados pela fé. Pela fé. Esse é o recado de Paulo.
Qual é o contexto do Tiago? O Tiago está escrevendo não é a gentios. Tiago está escrevendo a judeus que fugiram por conta da perseguição. E esses judeus, eles estavam achando que a fé que eles tinham como resultado de uma herança religiosa, como muitos filhos têm aqui, né? Não, meu pai, meu bisavô era presbiteriano, portanto, eu obviamente sou salvo. Meu pai é presbítero da igreja, logo eu sou salvo. Meu pai é o pastor da igreja, então eu sou salvo. Então, esses judeus que tinham como esse resultado, essa herança religiosa, eles achavam que isso era suficiente para eles. E aí o Tiago está dizendo assim, não é só pela fé. Vocês têm que agir, vocês têm que mostrar pelas obras de vocês de quem vocês são filhos. Em suma, o Paulo tinha uma demanda quando ele escreveu para os irmãos em Roma. E o Tiago tinha uma outra demanda. Demandas são diferentes. Ser justificado por obras, pelas obras também, como o Tiago está dizendo, é você dizer que você vive uma fé encarnada. É você dizer que você não vive uma fé teorizada. Que você exala essa fé em cada coisa que você faz. Que você não vive uma fé voltada para você, mas que você vive uma fé preocupada com o necessitado, com quem não tem, e você está disposto a colocar a mão no bolso, se possível, e abençoar, e dar. Para exemplificar isso, o Tiago usa o exemplo de dois personagens, ele vai para a história. Ele usa o exemplo de Abraão e usa o exemplo de Raabe, que está aí dos versículos 21 até o versículo 25. Ele usa dois exemplos, o de Abraão e o de Raabe. Ele tinha que começar com Abraão, porque Abraão é o pai da fé. Se vai falar de fé, então vamos falar do cara que é o pai da fé, é o Abraão. E sabe o que é interessante? Interessante é que o Tiago usa o mesmo exemplo, o mesmo personagem que o Paulo usou para falar da justificação pela fé. Lá em Romanos, quando Paulo vai falar da justificação pela fé, ele usa quem? O senhor Abraão. E o Tiago faz a mesma coisa. O senhor Abraão. O senhor Abraão é o pai da fé. Só que há uma diferença crucial entre os dois exemplos. Quando Paulo vai falar de Abraão, Paulo fala do Abraão que recebeu a promessa de Deus e que saiu da terra do pai dele e foi para um lugar onde ele nem sabia onde era. Paulo está falando de um cara que creu e pronto. De um homem que creu, que não sabia para onde ia, mas simplesmente creu. O Tiago não cita essa história. Qual é a história que o Tiago cita aqui? Versículo 21. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. O Tiago cita um momento da história do Abraão de sacrifício, onde ele teve que evidenciar por uma obra aquilo que ele acreditava. Gênesis 22. Ele teve que pegar o Isaque e levar para ser sacrificado. E quando ele foi imolar o menino, o Senhor disse, para. Obras. Quando chega no versículo 22, o Tiago fala, vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Olha, eu queria muito que você entendesse que se você professa essa fé em Cristo, é impossível você não ter fé em obras. Uma coisa caminha junto com a outra. Se você só tem fé,
e eu perguntar para você, mostra a sua fé, e você não ter obras, você não tem fé. Você não tem fé. Ele cita o primeiro exemplo do Abraão. O segundo exemplo que ele cita agora é o da Raabe, a prostituta que ajudou os espias com Josué, a Raabe. Olha só que interessante. Pode uma mulher como a Raabe, pode uma mulher como ela ensinar para nós alguma coisa sobre fé? Pode. Pode muito. O que o Tiago está fazendo? O Tiago pega dois extremos de exemplo. Ele pega o Abraão, que é o pai da fé, imaculado, e por outro lado ele pega a prostituta que se converteu. Onde é que eu e você a gente está? Onde é que eu e você nós estamos? Sabe onde é que nós estamos? Entre um e o outro. Nós estamos entre o Abraão e entre a Raabe. A gente está aí, ó. Eu não sei onde é que nós, mas entre esses dois nós estamos. Essa história desses dois exemplos nos diz que a fé que é verdadeira, ela carrega sim algumas características que são subjetivas. A fé verdadeira, ela carrega algumas características que estão relacionadas à nossa fé, a nutrir a nossa esperança, a fazer a gente acordar na segunda-feira quando a gente não quer acordar. E Deus dizia assim, levanta e vá viver, porque eu sou contigo. A fé, ela tem esses elementos subjetivos que são restritos a nós, a nossa alma, as demandas. Mas a fé também ela tem alguns elementos bem objetivos, como você ajudar alguém. E é óbvio que eu não estou falando de uma ajuda estritamente financeira. Eu estou falando de todo o movimento que você tem em direção a alguém que está necessitado. Seja uma necessidade física, seja uma necessidade financeira. A gente tem que fazer alguma coisa. Eu lembro que quando eu estava no IBEL, eu cheguei no IBEL, passei 1 ano no IBEL. E aí tinha um irmão cadeirante, o Fernando. Lembro até hoje, o Fernando. E o Fernando tinha, ele não conseguia andar, mas ele tinha limitações nos movimentos da mão, ele tinha dificuldade na fala, então era muito difícil a locomoção do Fernando. E lá no IBEL, assim, escada para dar e vender, tinha algumas rampas, né, que facilitavam o pessoal levar ele, mas assim, era muito difícil. O que tinha no IBEL? A escala do Fernando. Todos os homens tinham a sua escala pronta até o final do ano. Refeitório, pega o Fernando e sobe. Terminou, pega o Fernando e desce. Escala. Todo mundo tinha que ajudar. Eu lembro que era a Copa do Mundo 2002, foi Copa do Mundo aquele ano, né? E os jogos eram de madrugada, né? Que foi aqui Japão e Coreia. E eu me lembro do jogo contra a Inglaterra. E era 2 da manhã, eu já estava na porta. Sou o primeiro, quero ver. Eu era doido, ficava lá esperando, né? Aí daqui a pouco. E eu estava na escala. Aí, quem vai pegar o Fernando? Senhor. E era o seguinte, lá no IBEL era uma televisãozinha pequenininha, assim, né? Então, como eu gosto de ver o jogo e ouvir, eu gosto de ouvir as baboseiras que o Galvão Bueno fala, né?
eu gosto de ouvir, então eu ficava fila para entrar, eu era o primeiro, então eu chegava, sentava no primeiro sofazinho assim. E eu era o primeiro aquele dia. E aí disseram, esqueceram do Fernando. Eu falei, esqueceram. Quem esqueceu? Aí vamos ver quem é o irmão. Eu sabia que era eu. Vamos ver. Quem é o irmão? Ô Vila, é você. Eu vou ter que deixar no primeiro lugar aqui, meu. Eu saí, fui lá, Fernando querido. Você está pronto? Aham, então vamos, querido, vamos lá. Carreguei, desci a escada com ele e tal. Quando eu cheguei lá, eis que a porta da esperança já tinha sido aberta. E o meu lugarzinho no sofá já tinha sido tomado por um santo varão pecador. E eu sentei onde? Peguei o Fernando, botei o Fernando lá na frente, assim. Tá bom aqui, Fernando? Tá. Quase que eu falei para ele, deixa eu sentar na sua cadeira, Fernando. E sentei onde? Lá no fundo. E vi aquele gol magnífico do Ronaldinho entre um monte de cabeças assim. A gente tem que aprender a caminhar em direção ao outro. A gente vai falhar, a gente vai. Mas a gente tem que aprender a caminhar em direção ao outro. E às vezes a gente vai perder a nossa cadeira cativa. A gente vai perder aquele lugarzinho que a gente separou para nós. Vamos perder? Vamos! Vamos! E vamos ter que aprender a lidar com isso. Porque não pense você que por você querer exercer a sua fé por obras, ajudando alguém, que Deus agora, não, então agora eu vou dar um lugar melhor para você. Vai nada. Você pode perder o melhor lugar e nunca mais tê-lo, exatamente por conta disso. Porque você se doou em direção, porque você foi em direção a alguém. Ainda somos cristãos? A nossa fé precisa sair do campo teórico. A nossa fé precisa ir para a prática. A nossa fé tem que deixar de ser apenas um discurso teológico. A nossa fé tem que deixar de ser apenas um discurso sobre religião ou sobre a nossa fé. A nossa fé tem que ser encarnada, materializada pelas obras das nossas mãos. Que Deus abençoe a nossa vida e nos façam homens e mulheres de fé. Vamos ficar em pé e vamos orar? E lembre-se, você não tem desculpa. Você está entre o Abraão e entre a Raabe. Não há desculpa. Vamos orar? Senhor, faz a gente viver pela fé, mas que as nossas obras evidenciem a nossa fé. Não permita, Senhor, que tenhamos um discurso pronto. Não permita que a nossa fé seja uma fé de discurso, mas que o Senhor possa nos ajudar a evidenciar a nossa fé com obras de amor, com obras de entrega. Faz isso em nós, Senhor. E que essa igreja seja uma igreja onde as pessoas tenham fé, mas também tenham obras. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você, meu irmão, minha irmã. E que você viva pela fé, mas que você tenha muitas obras para viver pela sua fé, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe muito a sua vida. Uma boa semana.